Olá, tudo bem? Estamos começando mais um Bom Vivan, diretamente da nossa casa de praia em Jurerê Internacional, dentro do Hotel Il Campanário. Hoje teremos o prazer de conversar com um dos grandes médicos da nova geração, ele que é gastro, e vai nos falar um pouquinho sobre tudo o que está acontecendo no início deste verão de 2023. Eu estou falando do Dr. Nelson Ketker. Além do bate-papo com o Dr. Nelson, a gente ainda tem o prazer de conversar com o empresário Marcelo Vieira e também com o nadador Thiago Pereira. Relaxe e aproveite, porque o nosso Bom Vivan de verão, no oferecimento de Corona, Follow the Sunset e também da Cepera, nós já estamos no ar. Uniprime apresenta Bom Vivan de verão. Oferecimento Cepera. O sabor da vida não tem receita. Corona. Follow the Sunset. Jurerê Internacional, mas você pode chamar de Jurerê In. Oxy Seguradora. Essencial é estar seguro. KDS Engenharia. Veja seu futuro imóvel através dos nossos olhos. Muito bem, estamos começando o nosso Bom Vivan de verão, diretamente da nossa casa de praia em Jurerê In, nesse verão maravilhoso, recheado de sol, de muito prazer por estar em Santa Catarina. Mas nem tudo que acontece no verão são flores, diria já o poeta, né? Nós estamos recebendo o Dr. Nelson Ketker, ele que é gastro e um dos grandes entendedores de alguns assuntos muito especiais que a gente coloca à prova nesse verão. Nelson, tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite aí. Prazer em te ter aqui na nossa casa de praia. O verão começa a mil aqui em Santa Catarina, né? A gente recebe muita gente, a população ela começa a criar uma musculatura muito grande para a cidade e infelizmente a gente não tem o saneamento necessário para que tudo aconteça da melhor maneira possível. E aí, com esse resultado de overbooking, vamos dizer assim, das cidades do litoral, a gente acaba tendo alguns problemas, principalmente esse ano de 2023, que a gente teve um surto que mais de 3 mil pessoas tiveram a tal e a famosa virose, que lotaram hospitais, que transformaram a vida do turista, da população, num problema sério. O que aconteceu na sua visão, porque eu sei que você é um grande estudioso da área? Obrigado, Léo, mais uma vez aí pelo convite. O que aconteceu nesse ano, talvez supriu um pouco a mais daquilo que a gente já esperava. No verão, onde altas temperaturas, alta manipulação e na nossa região o aglomero de pessoas, naturalmente a gente já tem mais casos de diarreia. E essas diarreias agudas, que são aquelas que duram até 14 dias, 90% delas são infecciosas. Na maior parte vírus. E o que aconteceu esse ano em especial foi, talvez por conta dessas enchentes e por conta de um pouco do que a gente viu aí, de dificuldades de saneamento, a nossa ilha e diversos balneários foram associados com esse surto de norovírus, um vírus que é altamente resistente, né, que se dissemina muito fácil e que tem um período de incubação rápido, já logo começa a dar sintomas, como principalmente vômito e diarreia. E aí o que aconteceu é que, pela rápida disseminação e por alguns outros fatores, como má manipulação, né, de alimentos, ele acabou se disseminando de uma forma rápida. O que surpreendeu foi a velocidade, o número de casos, mas muito relacionado talvez por essas enchentes que acabaram contaminando, né, os nossos rios e os mares e assim por diante. Esse problema ele foi, vamos dizer, pontual, porque ele aconteceu no início de janeiro, naquele boom relacionado também com as chuvas, como você falou. Nesse momento a gente vive uma linha mais tranquila, né, na nossa saúde. O que é bem assim, esperado, porque as pessoas elas começam a ter mais atenção depois que veículos como o de vocês acabam fornecendo informações de qualidade. Então a gente começa a evitar de comer em qualquer lugar, a gente procura o ambulante que é credenciado, a gente evita de ir em lugares onde a manipulação você vê que a higiene não está adequada e a gente começa a cuidar dentro de casa, né? Então, por exemplo, o norovírus, a gente pode continuar eliminando eles nas fezes por até 3 semanas depois do contato. Ou seja, numa família, se a gente não tem esse cuidado e eu estou infectado e acabo manipulando, fazendo o almoço, a janta, e a gente vai todo mundo pegar. Então as pessoas acabaram se cuidando mais e aí por isso que naturalmente os casos vão baixando. Então assim, isso não foi uma exclusividade nossa. Por exemplo, em 2013, se eu não me engano, nos Estados Unidos teve um surto de norovírus onde 19 milhões de pessoas foram infectadas pelo vírus. Lógico, lá eles têm uma predileção para o inverno, para a aglomeração,
Mas aqui a gente sabe que o que aconteceu, a gente só tem que olhar mais para o saneamento, para as nossas medidas de higiene, e aí acho que a gente controlou muito bem esse fato. Você está falando de algo muito importante que foi muito abordado durante a pandemia, que é a higiene. Você acha que o brasileiro ele aprendeu a lição de cuidar da sua higiene, ou a gente já começou a esquecer todo aquele aprendizado que nós deveríamos ter em virtude de uma pandemia que nós sofremos tanto? Eu acho que a gente está no caminho do aprendizado, né? Então, o que a gente teve de herança positiva dessa pandemia, com certeza é isso, foi o autocuidado e o cuidado de quem vive com a gente. O norovírus, por exemplo, ele é um vírus que ele resiste ao álcool. Então, aquela medida, né, de álcool gel, por exemplo, para ele acaba resistindo. Então, a lavagem com água e sabão, ou, né, usar, por exemplo, esses alvejantes, que boa, né, água sanitária, para limpar os alimentos, fazer a higiene adequada. Por exemplo, isso tem mais eficácia para esse tipo de vírus. Mas nessa época do ano, é difícil quem não come, né, um alimento na praia, né, que está, às vezes, sobre uma higiene não muito adequada. Então, eu acho que o surto trouxe um pouco de volta esse autocuidado e a gente controlou bem isso. Hoje no nosso Bom Vivan nós temos o prazer de conversar com o gastro da nova geração da medicina em Santa Catarina, o Dr. Nelson Ketker. Ô Nelson, eu estava lendo outro dia e aí eu queria que você falasse um pouquinho da importância que a gente tem que ter com cuidado com o intestino. Assim como o cérebro e o coração, são 3 órgãos muito vitais para a nossa saúde. O coração todo mundo sabe, o cérebro também é muito bem abordado, muito complexo, mas o intestino a gente parece que não cuida tanto, né? Eu acho que na última década a gente vem estudando mais a saúde do intestino, um órgão que antes a gente achava, não, é só um caminho para a saída. É só um caminho para a saída. Não. Então hoje a gente sabe que o intestino, de maneira muito clara, ele tem papéis importantíssimos, ele hoje é o órgão que mais produz hormônio no corpo. A serotonina que a gente fala tanto nessas doenças de hoje em dia, né? Ansiedade, depressão, 95% da serotonina do corpo está produzida no intestino, é armazenada ali. Então, se a gente pega o nosso microbioma, que é outra coisa que vem sendo estudada assim, de maneira muito importante, então, para cada célula do nosso corpo, a gente tem 1,3, ou seja, muito mais micro-organismos vivos da boca até o ânus. Então isso tem um impacto. Por exemplo, algumas dessas bactérias, elas podem ajudar a produzir mais serotonina, que, né, ajudaria em tantos outros processos. E isso vem sendo estudado de maneira bem ampla. O que aconteceu com o intestino é que talvez nesses últimos 20 anos ele tenha adoecido não só o intestino, mas doenças como o intestino irritável, a disbiose, que é esse desequilíbrio, né, entre bactérias boas no nosso organismo, e síndrome do intestino poroso, intestino permeável, agora o sobrecrescimento bacteriano, né? Todo mundo estufado, uma digestão um pouco ruim depois do Covid, a gente sabe que isso aumentou. Então a gente tem olhado mais para esse órgão tão importante. E fazer a digestão é muito mais do que mastigar e deixar o resto por ele. Não, tem muita coisa aí para a gente estudar e orientar nossos pacientes. Este ano o Bom Vivan celebra 20 anos e quando a gente teve o prazer de completar 10 anos de trabalho na nossa comunicação, a gente fez uma festa aqui em Jurerê com a presença da Preta Gil. Tivemos o prazer de fazer uma entrevista muito bacana, a Preta que é o símbolo da alegria, da felicidade, vem de uma família incrível, junto com o seu pai, o Gilberto Gil, que também passou por esses 10, 20 anos do nosso programa. E a Preta Gil, ela expôs a doença, aquela doença que todo mundo treme quando fala, que é o câncer. Queria que você falasse um pouquinho sobre os ensinamentos que a doença que atinge nesse momento a Preta Gil pode nos passar para a grande população. Perfeito. Eu acho que mesmo com notícias ruins, a gente sempre traz coisas boas. E quando a gente vê famosos, celebridades, pessoas importantes, grandes comunicadores trazendo e expondo esse tipo de informação, nós, gastros, oncologistas, coloproctos, que são quem cuidam aí do aparelho digestivo, principalmente do câncer, a gente se sente grato. Até dei um post nas minhas redes sociais falando isso, da importância de divulgar. Então ela trouxe uma informação, né, que a gente acaba assustando, mas ela trouxe com uma naturalidade e dizendo assim, vou encarar. Só que trouxe os ensinamentos a mais, né? Como se prevenir, que doença é essa que é silenciosa, que quando aparece muitas vezes já tem metástase, doença localmente avançada. Então, eu acho que isso é importante, trazer essa informação, né, para as pessoas e não só assim, estou com câncer e acho que vou morrer. Eu acho que isso ela trouxe de uma maneira muito leve
bem desse jeito que você falou. Uma coisa que é fundamental, isso eu já aprendi desde a época que a Unimed participou com a gente um bom tempo, na época do meu querido amigo Otávio Leibarbechon, que é a história da prevenção. A gente, eu vou falar a gente de uma maneira generalizada, talvez esteja errado, mas o brasileiro, a gente tem uma dificuldade de aprender a prevenir. Parece que a gente vai em busca do problema. Na verdade, a gente está indo em busca de uma solução que possa vir através de um problema diagnosticado. O quanto é importante, o quanto é fundamental fazer os seus exames, fazer uma consulta, no mínimo anual, para fazer um check-up. A prevenção é tudo na saúde, né? Exato. Se a gente lida com o câncer de intestino e os seus riscos de uma maneira inicial, esse câncer tem mais de 90% de cura, o que é maravilhoso, falando, né, dessas neoplasias desses cânceres. O que a gente tem que deixar muito claro é que se prevenir é antecipar o problema. Então, e essa antecipação geralmente vem com uma alta taxa de solução, né? Exato. E quando a gente fala nesse tipo de lesão, eu não posso esperar sintomas. Porque um pólipo pequeno, né, que é o pólipo, é a lesão que seria pré-câncer, ele demora até 7, 8 anos para crescer, malignizar e dar metástase. Se a gente pega então um pólipo de 4, 5 milímetros, que é aquilo que a gente gosta de encontrar na colonoscopia em termos de prevenção, porque eu retiro isso e o paciente está curado. Esse pólipo ele não vai dar sintoma nenhum, zero. Ele não vai vir com sangue positivo nas fezes. Então a gente tem que fazer o exame antes de sentir, né? Antes de ter alguma coisa. Lógico, sintomas de alarme, sangramento nas fezes, perda de peso, dor na barriga, que foi até o que a Preta Gil acabou sentindo, são importantes. A mudança no padrão das fezes, poxa, agora minhas fezes estão vindo mais soltas, agora eu estou com uma diarreia, ou agora o meu intestino parou de funcionar, lógico que também são importantes. Mas, quando a gente fala de câncer de intestino, a mensagem é, com 45 anos, a população em geral, né, seguindo a Organização de Câncer nos Estados Unidos, aqui no Brasil a gente ainda lida com esse 45, 50, mas de uma maneira geral, 45 anos a gente deve começar a se aconselhar com o nosso gastroenterologista. Essa prevenção, no seu segmento, ela vem geralmente conectada com 2 exames fundamentais, que é a endoscopia e a colonoscopia. Perfeito. E a gente sabe que a colonoscopia carrega todo um mito de um exame que é inconveniente, que requer uma preparação. E tem muita gente, aí eu vou falar dos homens, que gosta de fugir desse universo. É fundamental a colonoscopia para que a gente tenha uma noção do que tem dentro de cada um de verdade, né? Exato. E a grande mensagem que talvez a gente fosse deixar é colonoscopia para fazer quando a gente não sente nada. Então, é um exame que, lógico, o preparo, né? A gente precisa limpar o intestino para depois a gente entrando com uma câmera bem pequena, a gente consiga identificar esses pequenos pólipos e retirá-los. Se o intestino está sujo, eu não consigo ver. Então a gente faz uma preparação para o exame, o paciente faz na casa dele, vai para a clínica ou para o hospital, retira essas lesões e depois volta para casa. Então, o preparo é chato? É, mas a gente tem medo, pô, será que o exame machuca? Tem risco? Então, assim, é um exame seguro, né? O aparelho, a câmerazinha super fina, não machuca nada. E uma vez, por exemplo, o exame vindo normal, Léo, que é uma das coisas que o paciente fala, tá, mas eu vou precisar fazer o quê? A cada 6 meses? Não. O exame vindo normal, um exame de qualidade, o paciente poderia ficar até 10 anos sem fazer uma nova colonoscopia, uma vez que essa progressão desses pólipos que eu falei, ela é lenta. Hoje no nosso Bom Vivendo de Verão temos praticamente o prazer de ter uma consulta com o Dr. Nelson Kedker, ele que é gastro, está falando um pouquinho sobre esse universo interno da saúde de todos nós. Bom, nós vamos fazer o seguinte, o nosso Bom Vivan, você sabe, né, tem o oferecimento da costelaria Ponta da Agulha, a melhor costela de Santa Catarina, também do Super Imperatriz e da Cepera. Os produtos da Cepera são mágicos, são mais de 75 anos fazendo parte da nossa rotina do dia a dia de construir pratos maravilhosos com os produtos da Cepera. Você está assistindo Bom Vivan de Verão. Oferecimento
Imperatriz Gourmet, aqui sabor é viver. Harmonize Home Decor, Avenida Mauro Ramos, 1970, Beira-Mar Office, Florianópolis. Claro, você merece o novo. Costelaria Ponta da Agulha, Floripa e Balneário Camboriú. Porto dos Guarás Restaurante Bar, um porto gastronômico na Ilha da Magia. Seja para o dia a dia ou para ocasiões especiais, o Imperatriz Gourmet tem os melhores produtos. Vinhos nacionais e importados, frutas e verduras fresquinhas todos os dias, uma padaria e uma cafeteria com doces e salgados sempre saindo do forno, além de lanches rápidos. Tudo o que você precisa e procura em um só lugar. Venha conferir e experimentar. Imperatriz Gourmet, aqui sabor é viver. Na Claro você faz seu verão com muita internet, se liga. Fibra mais 350 mega por R$ 99,90. Faz seu verão na ultra velocidade, faz na tranquilidade. Faz seu verão com a internet líder na live, no chat, no react do react. Faz seu verão com mais kkkk. Que risada é essa, cara? Vem pra Claro e faz seu verão. Bom, agora no nosso Bom Ivan a gente tem o prazer de conversar com duas grandes feras. Estou falando do empresário Marcelo Vieira e do Thiago Pereira. O verão reúne pessoas muito legais, interessantes e inteligentes aqui em Jurerê e o Bom Ivan esteve presente na casa do Marcelo para fazer esse bate-papo especial. Muito bem, papo de verão hoje aqui do nosso Bom Ivan, recebendo duas grandes feras, os meus dois grandes amigos. Um mora em Floripa, o outro vem passar férias, se divertir e celebrar o aniversário. Thiago Pereira, Marcelo Vieira, tudo bem com vocês? Tudo bem, Léo, e com você? Dia quente, hein? Que dia quente. Tudo ótimo. Pô, dia quente, mas dia maravilhoso, né? Eu falei com o Marcelo que eu dei sorte essa semana. Deu sorte. Resolvi vir aí comemorar o aniversário com o pessoal, com os amigos daqui, nessa ilha que eu tanto amo, né? Maravilhosa. E, poxa, foi uma semana sensacional. Sol, né? Dia azul, só coisa maravilhosa. Ô, Thiago, atrás da gente aqui, atrás de mim, né? Tem uma piscina, cara. Qual é a sensação quando você olha uma piscina? Já consegue olhar como um tom de diversão ou ainda as lembranças dos treinos infinitos? Cara, é muito engraçado, porque assim, eu faz muito tempo, né, assim, que eu não caio mesmo na água. Até cheguei e dei uma nadadinha aqui essa semana, me deu uma vontade de voltar ali uma meia hora. Mas assim, essa coisa do atleta, né, de alta performance, se você pegar aí como histórico, tiveram muitos que ficaram distantes. Vamos usar o Xuxa como exemplo daqui de Floripa. Pô, o Xuxa foi cair numa piscina agora, quando ele parou em 2005, 2006. Então realmente a gente fica durante um tempo assim, meio que sem nem querer pular, mas já tá dando um pouquinho aquela vontade de ir pra água. Eu acho que também acaba sendo um movimento bom, porque assim, hoje eu vejo a piscina e a natação, até falando para todo mundo que tá assistindo a gente, é aquele momento de você tirar meia hora para você nadar, é meia hora longe do celular, é meia hora que ninguém vai te perturbar, e talvez é uma meia hora que você vai estar você com a água e pensando em várias coisas na sua cabeça, naquela paz, né, que é praticamente o que a gente sente ali dentro. Então, não sei, cara, tô começando a voltar um pouquinho. O Thiago, você é um empresário, é um nadador de alta performance. Marcelo, você é o outro lado. A vida do Thiago, ela é muito intensa, de jovem até uma fase adulta do auge, e o empresário é diferente, né? Ele começa, vai, até chegar um momento que o verão hoje está celebrando muito o seu sucesso empresarialmente, com toda a sua rede de relacionamento. São mundos opostos que em algum momento da vida se reúnem, né? Verdade. Até o Thiagão tá vindo pro mundo dos business aí, né? A gente tem conversado aí um pouco sobre esse potencial dele mesmo, né? De agregar essa disciplina que ele trouxe do esporte, né? E toda essa rede de relacionamento que ele fez, que é diferente da rede de relacionamento que eu tenho. Então a gente está juntando aí uma série de empreendimentos que a gente vai concretizar uma boa parte esse ano já. A gente vê o teu trabalho muito bem desenvolvido aqui em Santa Catarina, com a Olds, com a Ox, com a participação e o incentivo que você faz também junto com a Jo na Harmonize. Você tem uma infinidade de empresas aqui, mas também agora está fazendo um relacionamento fora do nosso estado. São Paulo você está indo com mais frequência. O que está acontecendo por lá também? É que tudo acontece lá, né, Léo? Então a gente precisa se aproximar, as empresas... O catarinense, eu estava explicando isso ontem, né? Acho que o Thiago estava junto, que o catarinense ele precisa exportar serviço, né? Porque a gente tem uma população pequena, é 1% do território nacional, então
se a gente quiser realmente fazer alguma diferença, a gente precisa aprender a exportar os nossos negócios para o Brasil e para fora. E São Paulo tem grandes negócios lá acontecendo, como sempre, e a gente quer estar com o pezinho lá, né? Então, eu já estou lá há algum tempo e cada vez a gente tem crescido mais um pouco a base em São Paulo também, tanto de relacionamento quanto de negócios. Tiago, o Marcelo estava destacando algo que é fundamental no espírito esportivo e de vitórias, que é a disciplina. Manter a disciplina depois que larga as metas de um atleta profissional é uma grande charada na vida? É uma disciplina um pouco diferente, né? A gente como atleta, a gente é um tipo de disciplina, óbvio, você tem ali no esporte, você tem várias coisas que você tem que abdicar. Hoje talvez eu tenha que abdicar de menos coisas, mas você continua tendo que ter a disciplina, seja para o mundo dos negócios, ou seja para qualquer outra área que você vai fazer. Então, eu sou muito adepto, né, cara? Eu tive a experiência de morar nos Estados Unidos um tempo. Eu acredito no esporte muito como uma... não só quem vai para a Olimpíada, como eu fui e tudo mais, mundial por aí, mas eu acredito realmente no esporte como uma ferramenta, tanto para educação, saúde, né? E eu acho que também, eu brinco que, vou usar os Estados Unidos como exemplo, os Estados Unidos não dá ponto sem nó, né? Não é à toa que eles valorizam o esporte desde criança. E o motivo é o quê? Pô, toda essa disciplina, todo esse aprendizado, você saber ganhar, você saber perder, você saber respeitar o próximo. Então tudo isso o esporte ensina. Então eu acredito muito que o esporte tem esse poder como ferramenta de educação e saúde. E a gente tinha que ter mais prática de esporte nas escolas. Natação então nem se fala, né? Eu estou com um projeto incentivado com o Instituto Thiago Pereira lá em Volta Redonda, na minha cidade. Estamos com 280 crianças carentes, com o intuito de prevenção contra afogamento. Não sei se você sabe, mas é a história da minha vida, né? Porque eu quase morri afogado quando eu era mais novo. Então agora acho que também tem esse outro lado de retornar um pouco, né, do que o esporte me deu e levar um pouco, seja para as crianças, seja para as crianças. Ali é um início, né, um beabá. Se ele se interessar e se ele quiser ir para um próximo passo, aí tem um outro caminho. Mas eu acho que o principal é a gente focar numa causa que é tão importante. Uma das maiores causas de morte no nosso país é afogamento. Então, e a gente consegue evitar com aulas de natação, né, vamos dizer assim. E a gente pensa, muitas vezes as pessoas pensam em afogamento e fazem uma relação somente com o mar. Os açudes, as lagoas, as piscinas em casa. Isso é muito importante. Antes de encerrar, eu sou obrigado a falar de alguma coisa que é tão bacana e especial que a gente está vivendo aqui, que é o verão em Floripa, em especial o Jurerê. O Marcelo, que tem a casa aqui, que tem esse poder de aproveitar e desfrutar de todo o ano, mas receber os amigos durante o verão é algo muito especial, né? Ô, Léo, assim, além de ser especial, a gente curte momentos bacanas, mas Floripa também ele vira um polo de negócio no verão, porque todo mundo vem para cá também, né? E você encontra as pessoas que você tem relacionamento em outros estados, está aqui, passa, vem aqui, faz um negocinho, o Thiago está aqui, chama um amigo, então a gente está sempre curtindo, aproveitando, saindo, mas ao mesmo tempo recebendo pessoas diferentes aqui, né? E batendo papo, trocando uma ideia e fazendo uma conexão, sabe? Isso é especial. Isso é muito legal porque a gente une o útil ao agradável, né? Como se fala. E agora o Jurerê também tem uma piscina que faz com que as pessoas que moram nessa região, não só no bairro, mas todo o norte da ilha, possa ter um contato muito especial com o esporte, já com DNA de vencedores, né, Thiago? Com certeza, a gente está ali na Swim Floripa, aqui no JUSC, né, para quem não conhece, convidando a todos que tiver a oportunidade de vir aqui conhecer. E é um trabalho muito bacana que o JUSC vem fazendo, né, acho que dentro do Jurerê. Faltava, né, acho que não só a piscina, mas acho que toda a estrutura que eles estão montando, esportiva, né, seja beach tênis, natação, musculação, tudo que tem lá, né, acho que mudou bastante. Eu, da primeira vez que eu fui no JUSC para agora, você consegue ver uma evolução gigantesca. Eu acho que isso só tem de agregar, seja no bairro, seja as pessoas que vão vir aqui, sejam as pessoas que a cidade vai receber, né, faltava uma coisa nesse sentido, então... Para mim é uma honra também poder fazer parte, de alguma forma, mesmo que com a piscina, dessa mudança aqui em Jurerê. Bom, vou terminar esse bate-papo com essas duas feras, Marcelo Vieira tirando sarro de mim. Dá a mão aqui, deixa eu botar aqui e mostrar pro pessoal. Olha o tamanho da mão dele. Olha lá. É que você não viu o do Gustavo, cara. Do Gustavo. Eu falo a mão do Gustavo e até aqui. Não, tô normal. O Marcelo já é grande também, agora do Thiago é brincadeira. Obrigado, Marcelo, por receber a gente aqui na sua casa, junto com essa harmonização que a Ju sempre produz, que é uma loja muito especial que fica situado no Beira-Mar Office, bem no centro de Floripa, na frente da do Shopping Beira-Mar.
E obrigado também por bater um papo com a gente, né, Thiago? Tirar um horário na sua agenda de férias, de desfrutar momentos especiais no seu aniversário. Aniversário da semana aí. Abriu até a mão, hein, Thiago? Abriu até a mão essa semana, hein? Como assim? Gastou um dinheirinho. Bons almoços e bons jantares. É uma delícia sempre, né? Eu falo que assim, é igual o Marcelo sempre falou, né? Acho que, óbvio, tem a parte do negócio, mas as brincadeiras, as risadas também, os momentos, né, que a gente vive, isso daí também faz parte. Acho que tem que ter o negócio, mas também tem a brincadeira, tem a zoeira, que um brinca tem sempre. Então, acho que isso faz parte da vida e isso faz parte também. Eu sou um cara leve, né? Tipo, adoro estar com meus amigos, adoro juntar a galera, adoro fazer uma bagunça, dar muita risada. E é uma coisa que me deixa muito feliz e sempre que a gente vem aqui, a gente tem esse momento. Você está assistindo Bom Vivan de Verão. Oferecimento. E Viva Florianópolis, SC 401, Shopping Casa e Design. Arquitetura do sono, dormir bem, somos especialistas. Kia Power Imports, o poder de surpreender. Mandar um abraço para o meu amigo Alexandre Finardi, ele que passou a semana aqui em Floripa trabalhando na sua Kia Power Imports. Você sabe, né? Todos os dias, todos os fins de semana a gente fala. Todos os dias eu ando de Kia e todos os finais de semana a gente fala da Kia Power Imports aqui no nosso Bom Vivan. Kia Bongo, eleito utilitário de carga com melhor valor de revenda de 2022. O VUC ideal para quem precisa fazer entregas, carretos e delivery nos centros das cidades, em qualquer horário. E apenas com habilitação de carro, você dirige o Bongo por onde precisar, com ar-condicionado, direção hidráulica e a potência do motor turbo diesel de 130 cavalos. Kia Bongo, mais que um parceiro de negócios, um ótimo investimento. Kia, movement that inspires. O verão pede uma Corona bem gelada, né? Como é bom curtir a praia, curtir o seu fim de tarde tomando uma Corona bem gelada. Corona Fallen the Sunset. Hoje a gente está recebendo o médico Nelson Ketker, ele que é gastro. Nelson, praticamente estamos encerrando o nosso programa de hoje, mas o Covid ele fez parte, ainda faz parte da rotina de todos nós. Sequelas, o que tem de fato que faz parte da nossa rotina, que mudou? O que o Covid deixou de aprendizado e de cuidados que a gente precisa ter? Perfeito, Léo. Acho que a pandemia do Covid, ela não foi embora, a gente continua com os cuidados, lógico, os grupos de risco a gente presta mais atenção, mas para o aparelho digestivo, em especial, a gente sabe que muitos pacientes acabam tendo essa sequela, coisa que a gente não vai ver com o norovírus, com esse surto que teve aqui, porque ele não deixa sequela. As sequelas do Covid no aparelho digestivo podem ser várias, mas principalmente o fato de alguns pacientes terem a impressão de má digestão, como eu fico muito estufado, ou diarreias muito longas, né? Pacientes que ficam 30 dias depois de já ter passado a virose e ainda ter esse quadro. Isso gera o que a gente chama de desbiose, esse desequilíbrio entre o nosso microbioma, entre a nossa flora intestinal, e isso às vezes precisa ser corrigido, precisa ser acompanhado. Algumas doenças como o sobrecrescimento bacteriano do intestino delgado, onde bactérias mudam, né, saem do cólon e começam a ganhar o intestino delgado, um lugar onde existe uma grande metabolização dos nossos nutrientes. Isso pode gerar prejuízo, como deficiência de vitamina B12 e assim por diante. Isso a gente tem que olhar para esses pacientes, né? Nós temos o hábito da automedicação. Estou inchado, alguém fala, toma tal coisa que passa. Isso, às vezes, é muito perigoso, né? É perigoso, principalmente nessas diarreias. Agora, a gente acaba fazendo telemedicina, que é uma ferramenta que tem ajudado muito, né, os pacientes. Consultei pacientes de fora do estado, de outros municípios aqui, de outros balneários. E muitos deles assim, não, eu já comecei o antibiótico porque eu tive febre e diarreia. Falei, não, isso é uma virose, né? Então, olha o erro, acabou conseguindo tinha um antibiótico em casa, conseguiu, enfim, numa farmácia. Então, não deve ser feito isso.
Então, a automedicação, a gente deve procurar, né, informação de qualidade. E o antibiótico, por exemplo, ele acaba destruindo boa parte da nossa flora intestinal e a gente vai ter que recuperar isso depois. Então, a automedicação, acho que não. Mas a principal assim, forma é educação. Acho que uma das coisas que a gente bate muito no consultório, educar o paciente do que ele tem, do que aconteceu, do que a gente tem para fazer de prevenção, de cuidados com o intestino. Acho que essa é a melhor forma de a gente cuidar, né, das pessoas, seja para o câncer de intestino, seja para esses quadros pós-Covid. Antes de encerrarmos o programa, eu quero te dar uma dica especial, principalmente agora no verão. Dá uma passadinha, vai conhecer a loja da Casta em Florianópolis. Na Grande Florianópolis são duas lojas, uma na Beira-Mar, com duas entradas pela Bocaiúva e também pela Avenida Beira-Mar, bem na frente do Beira-Mar Shopping, e a segunda na cidade de São José, no início da Presidente Kennedy. A Casta tem produtos maravilhosos, toalhas de banho, toalhas de praia, além de toda aquela linha que deixa a sua casa muito mais charmosa, harmônica, com produtos de excelente qualidade. Fica a dica para você conhecer a Casta em Florianópolis, na Grande Florianópolis, e em qualquer lugar onde você estiver, eu tenho certeza que você vai encontrar a Casta. O nosso Bom Vivan também tem um oferecimento da Uniprime. Um lugar mágico que fica entre o céu e o mar. Um lugar de sonhos e de memórias. Pessoas que guardam no coração os segredos para ir mais longe e prosperar. Quem é daqui também não esquece da fé, do orgulho e do trabalho. Um povo que sabe que a hora de crescer é agora. Uniprime. Chegamos para cooperar. Chegamos para crescer junto com você. Estamos praticamente encerrando o nosso Bom Vivan de hoje. Tivemos o prazer de conversar com o Dr. Nelson Ketker, ele que é gastro. Para você que perdeu a entrevista de hoje, aponte aí a câmera do seu celular para um dos nossos QR Codes, tanto no Facebook quanto também no YouTube. Você pode acompanhar na íntegra essa entrevista com o Dr. Nelson Ketker e também sobre a história do nosso Bom Vivan, que esse ano de 2023 celebra 20 anos na comunicação em Santa Catarina. Nelson, obrigado pela sua vinda, pelos esclarecimentos. Quem quiser conhecer mais do seu trabalho, as redes sociais também suas são abertas, né? É isso aí. Acho que as redes sociais servem para a gente difundir informação de qualidade. Um desses posts aí do Norovírus, acho que atingiram cerca de 8.000 pessoas, porque as pessoas querem consumir essa informação, querem estar seguras. A telemedicina também tem ajudado isso. Então, as nossas redes sociais estão abertas aí para prevenção e informação de qualidade. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o convite, parabéns pelos 20 anos aqui na nossa sociedade. Vem aí o Jornal da Band, a gente se encontra no próximo sábado, sempre às 6h50, 18h50, na tela da TV BV. Forte abraço, encerramos mais um Bom Vivan de verão, diretamente da nossa casa de praia em Jurerê, dentro do Hotel Il Campanário. Você assistiu Bom Vivan de verão. Oferecimento Jurerê Internacional, mas você pode chamar de Jurerê In. Escritolândia, o universo do seu escritório. Karsten, Florianópolis, Avenida Beira-Mar Norte, número 2518, e São José, Avenida Presidente Kennedy, 333. Que tal dar um brilho nos seus projetos? Afinal, resultados diferentes pedem novas atitudes. Quando as oportunidades surgirem, esteja pronto. Troque os móveis, por exemplo. Ou apenas acrescente mais conforto e um visual estimulante. Cadeiras, mesa, estante, persianas, piso. Somos especialistas em ambientes de escritório. Estamos aqui para você. Escritolândia, o universo do seu escritório. Um lugar mágico que fica entre o céu e o mar. Um lugar de sonhos e de memórias. Pessoas que guardam no coração os segredos para ir mais longe e prosperar. Quem é daqui também não esquece da fé, do orgulho e do trabalho. Um povo que sabe que a hora de crescer é agora. Uniprime. Chegamos para cooperar. Chegamos para crescer junto com você. Seja para o dia a dia ou para ocasiões especiais, o Imperatriz Gourmet tem os melhores produtos. Vinhos nacionais e importados, frutas e verduras fresquinhas todos os dias, uma padaria e uma cafeteria com doces e salgados sempre saindo do forno, além de lanches rápidos. Tudo o que você precisa e procura em um só lugar. Venha conferir e experimentar. Imperatriz Gourmet. Aqui, sabor é viver.